Minha querida, sente-se, por favor. Acomode-se nessa cadeira de balanço, pertinho da janela. Deixe que eu prepare um café fresquinho para nós. Ou prefere um chá de camomila? Tenho aqui ervas do meu jardim, colhidas com tanto carinho. Ah, e não se acanhe em me dizer de onde você está assistindo, viu? Adoro saber até onde minhas histórias chegam, até onde minhas palavras podem tocar o coração das pessoas. Eu me chamo Maria, mas pode me chamar de Mariquinha, como me chamavam antigamente. Tenho 82 anos, minha querida. Uma vida inteira vivida aqui em Remanso, essa cidadezinha do interior que, apesar de tudo, ainda amo tanto. Remanso é pequena, sabe? Todo mundo se conhece, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Às vezes isso é bom, às vezes nem tanto. Hoje em dia, Remanso mudou bastante, claro. As ruas são asfaltadas, tem internet, celular, mas quando eu era menina, era tudo diferente. A gente andava de carroça, a luz vinha de lampião, e a televisão era um luxo que pouca gente podia ter. As casas eram de taipa, com telhado de barro, e a vida era mais simples, mais lenta. Eu cresci numa casa grande, no alto da colina. Meus pais, seu Antônio e Dona Helena, eram pessoas muito religiosas, muito corretas. Meu pai era o homem mais respeitado da cidade, dono das terras mais férteis e sempre pronto para ajudar quem precisasse. Minha mãe era uma santa, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra de conforto. Eu tinha 2 irmãos mais velhos, o Pedro e o João. Pedro era mais calmo, mais estudioso, sempre com a cabeça nos livros. João é o oposto, um moleque travesso, que adorava correr pelos campos, pescar no rio e aprontar todas. Eu era a caçula, a menina dos olhos do meu pai. Lembro-me bem dos domingos na igreja, do cheiro de incenso e das canções que ecoavam pelo templo. Depois da missa, reuníamos a família para um almoço farto, com galinha caipira, arroz com pequi e bolo de milho. À tarde, sentávamos na varanda para conversar, enquanto meu pai fumava seu cachimbo e minha mãe tricotava. Ah, minha querida, como eu era feliz naquela época. Ingênua, talvez, mas feliz. Mal sabia eu que a vida me reservava tantas provações, tantas dores. Dores que carrego comigo até hoje, como cicatrizes profundas que nunca cicatrizam por completo. Mas não se assuste, não vou te entediar com lamentações. A vida é assim mesmo, um misto de alegrias e tristezas. O importante é seguir em frente, aprender com os erros e valorizar os momentos bons. E eu tive muitos momentos bons, acredite. Mas existe uma sombra, minha querida. Uma sombra que paira sobre minha vida desde a adolescência. Uma sombra que me impede de esquecer, de perdoar, de seguir em frente de verdade. Uma sombra que... Bem, uma sombra que você vai conhecer em breve. Era um dia quente de novembro, daqueles que a gente só quer ficar debaixo da mangueira tomando uma limonada. Eu tinha 15 anos, estava no auge da minha juventude. Usava um vestido florido, de algodão, e meus cabelos estavam soltos, caindo sobre os ombros. Naquele dia, meu pai me chamou para ajudá-lo na cocheira. Ele estava consertando a sela do cavalo e precisava de alguém para segurar a fivela. Eu, como sempre, obedeci prontamente. A cocheira era um lugar escuro e cheirava a feno e esterco. O sol entrava pelas frestas da madeira, criando feixes de luz que iluminavam a poeira no ar.
Meu pai estava concentrado no trabalho, com a testa franzida e a língua entre os dentes. Eu segurava a fivela com firmeza, tentando não me mexer. O silêncio era interrompido apenas pelo som das ferramentas e pelo relincho distante de um cavalo. De repente, meu pai parou o que estava fazendo e me olhou. Seus olhos, que sempre me transmitiram tanta segurança e carinho, pareciam diferentes, estranhos. Ele largou a sela e se aproximou de mim. Eu senti um frio na barriga, uma sensação estranha que nunca havia sentido antes. Tentei me afastar, mas ele segurou meu braço com força. Pai, o que tá fazendo? Perguntei, com a voz trêmula. Ele não respondeu. Apenas me puxou para mais perto e me abraçou. Um abraço apertado, sufocante. Um abraço que não era de pai para filha. Eu me debati, tentei me soltar, mas ele era muito mais forte do que eu. Comecei a gritar, a chorar, a implorar para que ele me soltasse. Mas ele não me ouvia. E então aconteceu. Aconteceu algo que mudou minha vida para sempre. Algo que me marcou de uma forma tão profunda que nenhuma palavra pode descrever. Algo que... O cheiro de feno ficou mais forte, o som do relincho mais distante. O sol que antes entrava pelas frestas da madeira, agora parecia se esconder envergonhado. E eu senti meu mundo desmoronar. Eu senti meu mundo desmoronar. Depois daquele dia, a cocheira se tornou um lugar proibido. Evitava passar perto. E se por acaso precisasse ir até lá, sentia o estômago embrulhar e o corpo tremer. O cheiro de feno, antes tão familiar, agora me dava náuseas. Ninguém percebeu nada. Meu pai, como se nada tivesse acontecido, continuou sendo o mesmo homem de sempre. O fazendeiro respeitado, o pai amoroso, o marido dedicado. Minha mãe, alheia a tudo, seguia cuidando da casa e dos filhos com sua eterna doçura. Meus irmãos, Pedro continuava com seus livros, João com suas travessuras. A vida em remanso seguia seu curso normal. Mas para mim, nada era normal. Eu me sentia suja, maculada, como se uma mancha escura tivesse se espalhado por toda a minha alma. Dormia mal, acordava assustada, com pesadelos que não conseguia lembrar, mas que me deixavam exausta. Perdi o apetite e a comida parecia sem gosto. Na escola, as aulas perderam o sentido. As palavras dos professores pareciam vazias, distantes. As risadas e os cochichos dos colegas me irritavam. Sentia-me isolada, como se estivesse separada do mundo por uma barreira invisível. Tentava agir normalmente. Sorria quando era preciso. Respondia às perguntas, fazia as tarefas. Mas por dentro eu gritava. Gritava em silêncio, sem que ninguém pudesse me ouvir. Comecei a observar as pessoas com mais atenção. Minha mãe, sempre tão atenta, parecia não notar minha tristeza. Meu pai, com seu olhar fixo e seu sorriso forçado, me dava arrepios. Meus irmãos... João, com sua energia contagiante, me dava inveja. Pedro, com sua inteligência e sensibilidade, me assustava. Será que ele era capaz de perceber o que se passava dentro de mim? Deixei de contar meus segredos para minha melhor amiga, Ana. Passamos a nos ver menos. Eu evitava sua companhia com medo de que ela percebesse algo. Preferia ficar sozinha, trancada no meu quarto, lendo livros que não me interessavam ou bordando panos que nunca terminava. Os domingos na igreja se tornaram um martírio. O cheiro de incenso, antes tão reconfortante, agora me dava enjoo.
As canções, antes tão belas, agora me soavam falsas. As palavras do padre, antes tão inspiradoras, agora me pareciam vazias. Sentia-me impura, indigna de estar ali. Comecei a ter crises de choro repentinas. Bastava uma palavra, um gesto, uma lembrança, para que as lágrimas começassem a rolar. Escondia-me no banheiro ou no meu quarto, para que ninguém me visse. Um dia, enquanto ajudava minha mãe na cozinha, quebrei um prato sem querer. O barulho me assustou tanto que comecei a tremer incontrolavelmente. Minha mãe me olhou com preocupação. Mariquinha, você não tá bem. Tá muito pálida e magra. Precisa se cuidar. Eu apenas balancei a cabeça, sem conseguir dizer uma palavra. Senti as lágrimas inundarem meus olhos. Naquela noite, deitada na cama, olhando para o teto escuro, tomei uma decisão. Precisava fugir. Fugir de remanso da minha família, do meu pai. Precisava recomeçar, construir uma nova vida, longe de tudo o que me lembrava daquele dia na cocheira. Planejei minha fuga em segredo. Economicei cada centavo que conseguia. Comecei a juntar minhas roupas e objetos pessoais numa mala velha, escondida no fundo do armário. Mas a vida, como sempre, tinha outros planos para mim. Uma semana depois da minha decisão, minha mãe adoeceu. Uma febre alta, tosse seca, dores no corpo. O médico veio examiná-la e diagnosticou uma pneumonia. Dona Helena, que sempre fora tão forte e saudável, definhava a cada dia. Perdia o apetite, tinha dificuldade para respirar, delirava. Eu e meus irmãos nos revezávamos ao seu lado, cuidando dela com carinho e dedicação. Meu pai, desesperado, chamou todos os médicos da região, encomendou missas, fez promessas, mas nada adiantava. A doença era implacável. Numa tarde ensolarada, enquanto eu segurava sua mão, minha mãe me olhou com seus olhos cansados e sussurrou: Mariquinha, cuide do seu pai. Ele precisa de você. E então, fechou os olhos e partiu. A morte da minha mãe me atingiu como um raio. Senti o chão se abrir sob meus pés e caí num abismo de dor e desespero. Perdi a única pessoa que me amava incondicionalmente. A única pessoa em quem eu confiava. E agora, como poderia fugir? Como poderia abandonar meu pai, justo quando ele mais precisava de mim? Enterrei meus planos de fuga junto com minha mãe. Decidi ficar em Remanso, cuidar do meu pai e da casa. Mas por dentro, eu sabia que nada seria como antes. Que a morte da minha mãe era apenas mais uma peça no quebra-cabeça da minha vida. Um quebra-cabeça sombrio e complexo, que eu ainda não conseguia entender por completo. Entendi meus planos de fuga junto com minha mãe. Decidi ficar em Remanso, cuidar do meu pai e da casa. Mas por dentro, eu sabia que nada seria como antes. Que a morte da minha mãe era apenas mais uma peça no quebra-cabeça da minha vida. Um quebra-cabeça sombrio e complexo, que eu ainda não conseguia entender por completo. Os dias que se seguiram foram de luto e silêncio. A casa, antes cheia de vida e alegria, parecia ter perdido a cor. Meu pai, antes um homem forte e vigoroso, agora era apenas uma sombra de si mesmo. Passava horas sentado na varanda, olhando para o horizonte sem dizer uma palavra. Pedro e João se esforçavam para manter a fazenda funcionando, mas a tristeza era palpável em cada canto. Eu, por minha vez, me dediquei aos afazeres domésticos. Cozinhava, limpava, lavava, passava. Tentava manter a rotina da casa, como se isso pudesse trazer de volta a normalidade. Mas a verdade é que cada tarefa me lembrava da minha mãe, da sua dedicação
e do seu amor, e a dor, que parecia adormecida, voltava a latejar com força. As noites eram as piores. Deitada na cama, no quarto que antes dividia com minha mãe, revivia os momentos felizes do passado. Lembrava-me das suas histórias, dos seus conselhos, dos seus abraços. E então, inevitavelmente, a lembrança daquele dia na cocheira voltava a me assombrar. A imagem do meu pai, a sua atitude, tudo me causava repulsa e ódio. O ódio. Essa era a palavra que melhor definia o que eu sentia. Um ódio profundo, avassalador, que consumia cada célula do meu corpo. Um ódio que eu precisava controlar, para não ser consumida por ele. Foi nesse momento, no meio da escuridão do meu quarto, que decidi o que faria. Não fugiria. Não me esconderia. Ficaria ali, em remanso, e me vingaria. Me vingaria do meu pai, daquele homem que havia destruído minha vida. A vingança seria meu segredo. Ninguém, nem mesmo meus irmãos, saberia dos meus planos. Agiria em silêncio, com calma e precisão. Planejaria cada detalhe, para que a minha vingança fosse perfeita. Comecei a observar meu pai com mais atenção. Estudava seus hábitos, suas manias, suas fraquezas. Percebi que, desde a morte da minha mãe, ele havia se tornado ainda mais dependente de mim. Precisava da minha companhia, do meu cuidado, da minha atenção. E eu, com a maior das friezas, lhe dava tudo o que ele queria. Servia-lhe o café da manhã, preparava seus pratos preferidos, cuidava das suas roupas, acompanhava-o nas suas caminhadas pela fazenda, ouvia suas histórias sobre o passado, fingia me interessar pelos seus assuntos, e enquanto isso, planejava a minha vingança. Uma vingança que não envolveria violência física, nem derramamento de sangue. Queria algo mais sutil. Comecei a semear pequenas dúvidas na mente das pessoas. Comentários sutis, olhares significativos, meias palavras. Fazia tudo parecer inocente, casual, mas no fundo estava plantando a semente da desconfiança. Perguntava, por exemplo, se alguém havia notado como meu pai andava estranho, mais quieto e introspectivo. Sugeria que ele talvez estivesse com problemas financeiros ou que estivesse escondendo alguma coisa. E então esperava para ver a fofoca se espalhar. As primeiras semanas foram lentas. Poucas pessoas pareciam dar ouvidos às minhas insinuações, mas eu não desisti. Sabia que com o tempo a verdade viria à tona, ou pelo menos a minha versão da verdade. Um dia, enquanto conversava com Dona Josefina, a vizinha mais fofoqueira da cidade, deixei escapar um comentário sobre a cocheira. Disse que desde a morte da minha mãe, meu pai evitava passar por lá. Que ele parecia ter medo daquele lugar. Dona Josefina arregalou os olhos, curiosa. Perguntou o que havia acontecido na cocheira. Eu apenas dei de ombros, fingindo não saber de nada. Mas a semente havia sido plantada. Nos dias seguintes, ouvi boatos sobre a cocheira em todos os cantos da cidade. As pessoas sussurravam, olhavam para meu pai com desconfiança, faziam perguntas indiretas. E eu, por dentro, sorria. Meu pai, por sua vez, parecia não perceber nada. Continuava com sua rotina, alheio aos boatos que circulavam sobre ele. Ou talvez ele percebesse, mas fingisse não se importar. De qualquer forma, eu sabia que a minha vingança estava funcionando. Mas eu queria. Decidi me aproximar de Antônio,
o filho mais novo do juiz de paz. Antônio era um rapaz bonito, inteligente e ambicioso. Sonhava em seguir os passos do pai e se tornar um homem importante na cidade. Comecei a encontrá-lo com frequência, sob o pretexto de pedir conselhos sobre a fazenda. Conversávamos sobre negócios, política e, inevitavelmente, sobre a minha família. Contava-lhe sobre a minha infância, sobre a minha mãe e, com a voz embargada, sobre a sua morte. Antônio se mostrava sempre atencioso e compreensivo. Trocávamos beijos e carícias, mas eu nunca permitia que ele fosse além. Queria mantê-lo sob meu controle, para que ele fizesse exatamente o que eu queria. E o que eu queria era simples: que Antônio se tornasse meu aliado na minha vingança. Queria que ele usasse sua influência e seu poder para destruir meu pai. Queria que ele o humilhasse publicamente, que o fizesse pagar por tudo o que havia feito. Uma noite, enquanto estávamos deitados na relva, sob o céu estrelado, tomei coragem e contei a Antônio sobre o dia na cocheira. Contei-lhe sobre o abuso, sobre a dor, sobre o ódio que me consumia. Antônio me ouviu em silêncio, com os olhos cheios de lágrimas. Quando terminei, abraçou-me com força e jurou que me ajudaria a me vingar. Disse que não permitiria que meu pai ficasse impune, que ele pagaria por tudo o que havia feito. Abracei-o de volta, sentindo um misto de alívio e excitação. Finalmente, a minha vingança estava prestes a se concretizar. Nos dias que se seguiram, Antônio começou a investigar a vida do meu pai. Usou seus contatos e sua influência para levantar informações sobre seus negócios, suas dívidas e seus segredos. Descobriu que meu pai estava passando por dificuldades financeiras, que havia perdido muito dinheiro em jogos de azar e que estava devendo a agiotas perigosos. Descobriu também que ele tinha um caso com a mulher do farmacêutico, uma mulher casada e respeitada na cidade. Com essas informações em mãos, Antônio elaborou um plano engenhoso e humilhante que destruiria meu pai por completo. Um plano que, uma semana depois, enquanto ajudava meu pai com o gado, ele pediu para conversar comigo em particular. Andamos até a cerca e ele me olhou bem nos olhos. Mariquinha, preciso te contar uma coisa. É sobre o seu pai, Mariquinha. Preciso te contar uma coisa. É sobre o seu pai. Senti um arrepio percorrer minha espinha. O que Antônio havia descoberto? Seria algo que mudaria meus planos? Ou algo que os aceleraria? Engoli em seco e forcei um sorriso. Sobre meu pai, aconteceu alguma coisa? Ele está bem? Antônio hesitou por um momento, como se estivesse buscando as palavras certas. Olhou ao redor, certificando-se de que não havia ninguém por perto, e abaixou a voz. Eu sei que isso vai ser difícil de ouvir, mas seu pai está envolvido em negócios muito arriscados. Jogos de azar, dívidas, e tem mais. Ele fez uma pausa dramática, me olhando nos olhos. Eu sabia que ele estava apreciando aquele momento, o poder que sentia ao me revelar aquelas informações. Mas eu não me importava. O que importava era o resultado final. Descobri que ele tem um caso com a mulher do farmacêutico, a dona Clarice. Senti um choque, mas me esforcei para manter a compostura. Eu já imaginava que meu pai tinha seus podres, mas saber daquilo, ouvir aquilo de outra pessoa, era diferente.
Era como se a sujeira daquele homem se espalhasse, me contaminando. Eu já suspeitava de algo. Menti, tentando soar convincente. Ele tem andado muito estranho ultimamente. Antônio assentiu, satisfeito com a minha reação. Eu sinto muito, Mariquinha. Sei que isso é horrível, mas eu prometo que vou te ajudar. Vou fazer de tudo para que ele pague por tudo o que fez. Abracei Antônio com força, sentindo um nó na garganta. Por um momento, a raiva e o ódio deram lugar a uma profunda tristeza. Uma tristeza por mim, pela minha mãe, por tudo que havíamos perdido. Mas logo me recompus. A vingança era a minha única motivação, a minha única razão para continuar. E eu não permitiria que nada, nem mesmo a dor, me desviasse do meu caminho. Obrigada, Antônio. Eu confio em você. Nos dias seguintes, Antônio colocou seu plano em ação. Começou a espalhar os boatos sobre o meu pai por toda a cidade, usando sua influência e seus contatos. Aos poucos, a reputação do meu pai foi sendo destruída. As pessoas o olhavam com desconfiança, sussurravam pelas costas, evitavam sua companhia. Eu observava tudo de longe, sentindo uma satisfação crescente. A minha vingança estava se concretizando, mas eu sabia que ainda não era o suficiente. Eu queria mais. Queria ver meu pai sofrer, se humilhar, implorar por perdão. Um dia, enquanto eu servia o jantar para meu pai, percebi que ele estava mais calado e abatido do que o normal. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, como se ele tivesse chorado. Pai, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Perguntei, fingindo preocupação. Ele suspirou profundamente e me olhou com tristeza. As coisas não estão fáceis, Mariquinha. A fazenda está indo mal, as dívidas estão aumentando. E agora, essa história com a dona Clarice. Senti um aperto no coração. Ver meu pai daquele jeito, tão vulnerável e desesperado, me causou um estranho desconforto. Por um momento hesitei. Será que eu estava fazendo a coisa certa? Será que a vingança valia a pena? Mas logo me lembrei de tudo o que ele havia feito. Do abuso, da dor, do sofrimento. E a raiva voltou a me dominar. Eu sinto muito, pai, disse, com a voz fria e distante. Mas você colheu o que plantou. Meu pai me olhou com espanto, como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Mariquinha, como você pode dizer isso? Eu sou seu pai. Você nunca foi um pai de verdade para mim, respondi, com a voz embargada. Você me destruiu. Levantei-me da mesa e saí da sala, deixando meu pai sozinho, com sua dor e seu desespero. Tranquei-me no meu quarto e chorei. Chorei por mim, pela minha mãe, por tudo que havíamos perdido. Mas no meio das lágrimas, sentia também uma pontada de satisfação. A minha vingança estava próxima. Alguns dias depois, enquanto eu ajudava na igreja, notei que Dona Josefina, a vizinha fofoqueira, me olhava com desconfiança. Ela se aproximou e me chamou para um canto. Mariquinha, preciso te perguntar uma coisa. É verdade que você e o filho do juiz de paz estão tendo um caso? Senti um frio na barriga. Será que ela havia descoberto meus planos? Dona Josefina, a senhora está enganada. Antônio e eu somos apenas amigos, respondi tentando soar natural. Mas Dona Josefina não pareceu convencida.
Eu sei que ele tem te visitado com frequência, e eu vi vocês dois juntos nos campos afastados da fazenda. Tive que pensar rápido. Se Dona Josefina descobrisse a verdade, tudo estaria perdido. Dona Josefina, eu não vou mentir para a senhora. Antônio e eu somos amigos, sim, mas não há nada demais entre nós. Ele tem me ajudado com os problemas da fazenda. Meu pai está muito doente, a senhora sabe, e eu preciso de ajuda. Dona Josefina me olhou com desconfiança por um momento, mas acabou cedendo. Eu entendo, Mariquinha. É difícil cuidar de tudo sozinha. Mas tome cuidado, as pessoas estão falando. Agradeci a Dona Josefina e me afastei, sentindo um alívio imenso. Mas sabia que precisava ser mais cuidadosa. As pessoas estavam começando a suspeitar. Naquela noite, enquanto estava deitada na cama, pensando em tudo o que havia acontecido, ouvi um barulho na porta. Era meu irmão Pedro. Mariquinha, posso entrar? Claro, Pedro, respondi, tentando disfarçar o nervosismo. Pedro entrou no quarto e sentou-se na minha cama. Parecia preocupado. Mariquinha, eu preciso te perguntar uma coisa. Você está bem? Estou, Pedro. Por que a pergunta? É que você tem andado muito estranha ultimamente. Mais calada, mais distante. E eu tenho ouvido algumas coisas sobre você e o Antônio. Senti um aperto no coração. Pedro era o meu irmão mais inteligente e sensível. Se ele estava desconfiando de algo, é porque a situação estava realmente perigosa. Pedro, eu juro que não está acontecendo nada. Estou apenas cansada e preocupada com o nosso pai. Pedro me olhou nos olhos, como se estivesse tentando ler a minha alma. Mariquinha, eu te conheço. Sei que você está escondendo alguma coisa, mas eu não vou te forçar a contar. Só quero que saiba que pode confiar em mim. Eu sempre estarei aqui para você. Abracei Pedro com força, sentindo as lágrimas inundarem meus olhos. Ele era o único que realmente se importava comigo. O único que me amava incondicionalmente. Mas eu não podia contar a verdade para ele. Se ele soubesse dos meus planos, tentaria me impedir. E eu não permitiria que nada, nem mesmo o amor do meu irmão, me desviasse do meu caminho. Enquanto o abraçava, senti uma forte dor no peito. Uma dor antiga, profunda, que nunca havia cicatrizado por completo. Uma dor que me lembrava de tudo que eu havia perdido, de tudo que me havia sido tirado. E então, tomei uma decisão. Eu não podia mais continuar vivendo daquele jeito. Precisava acabar com aquela dor, de uma vez por todas. Precisava me vingar. Respirei fundo, me afastei de Pedro e sequei as lágrimas. Obrigada, Pedro. Eu te amo. Ele sorriu, aliviado. Eu também te amo, Mariquinha. Pedro saiu do quarto e me deixou sozinha com meus pensamentos. Olhei para o teto escuro e respirei fundo. Precisava colocar meu plano em prática o mais rápido possível. No dia seguinte, fui até a cidade e procurei por Antônio. Precisava saber se ele estava pronto para dar o golpe final. Encontrei Antônio na praça, conversando com uns amigos. Esperei ele se despedir e o chamei para um canto. Antônio, preciso falar com você. É urgente. Ele me olhou preocupado. Aconteceu alguma coisa, Mariquinha? Você parece tensa. Aconteceu. Dona Josefina já está espalhando boatos sobre nós. E Pedro também está desconfiado. Precisamos agir logo. Antônio respirou fundo. Era a humilhação que meu pai merecia. Naquela mesma noite, começamos a colocar o plano em prática. A primeira coisa era mexer com o orgulho dele. Meu pai sempre se achou o homem mais importante da cidade, o fazendeiro mais rico, o mais respeitado. Tínhamos que mostrar para todo mundo que ele não era nada disso.
Antônio, como filho do juiz de paz, tinha acesso a muita informação. Ele descobriu que meu pai estava devendo dinheiro para um agiota perigoso. Não era pouca coisa. Era uma grana alta que ele não tinha como pagar. Antônio fez o seguinte: ele espalhou a notícia na rodinha de jogadores de cartas. Falou como quem não quer nada, sabe? Só comentou que ouviu falar que seu Antônio estava com uns problemas financeiros e que não estava conseguindo honrar uns compromissos. No dia seguinte, a notícia já tinha se espalhado pela cidade inteira. As pessoas cochichavam quando meu pai passava na rua, faziam piadas pelas costas. Ele começou a perceber que as coisas estavam diferentes. Os cumprimentos já não eram tão calorosos, os olhares não eram tão respeitosos. Meu pai começou a ficar nervoso. Ele sempre gostou de ser bajulado, de ser visto como um homem poderoso. Agora estava sendo motivo de chacota. O próximo passo era atingir a honra dele. Essa era a parte mais delicada, mas também a mais eficaz. Antônio tinha descoberto sobre o caso dele com a dona Clarice. Era a fofoca perfeita. Todo mundo sabia que ela era casada com o farmacêutico, um homem bom e trabalhador. Se essa história viesse à tona, ia ser um escândalo. Só que a gente não podia simplesmente sair espalhando a notícia. Tinha que ser algo mais sutil, mais elegante. Algo que deixasse as pessoas com a pulga atrás da orelha. Antônio armou um encontro casual entre o farmacêutico e o agiota para quem meu pai devia. Deixou os dois em uma mesa perto da outra, em um bar. Claro que ele fez o agiota tocar no assunto da dívida bem alto, como quem não quer nada. E o farmacêutico ouviu tudo. No dia seguinte, o farmacêutico apareceu na fazenda, furioso. Ele não disse nada diretamente, mas fez um monte de perguntas indiretas sobre a dona Clarice, sobre onde meu pai andava, com quem ele se encontrava. Meu pai ficou sem entender nada. Tentou se defender, mas o farmacêutico não acreditou em nenhuma palavra. A partir daí, foi ladeira abaixo. A dona Clarice começou a evitar meu pai. O farmacêutico não olhava mais na cara dele. As pessoas cochichavam pelas costas. A reputação do meu pai estava indo para o buraco. Mas a gente não parou por aí. Antônio tinha mais um truque na manga. Ele sabia que meu pai era muito vaidoso, que se importava muito com a opinião dos outros. Então, ele começou a espalhar boatos sobre a aparência dele. Falou que ele estava envelhecendo rápido, que estava com a pele feia, que estava perdendo o cabelo. Pode parecer bobagem, mas isso afetou meu pai profundamente. Ele começou a se olhar no espelho o tempo todo, a usar cremes e loções, a pintar o cabelo. Ele ficou obcecado com a aparência. E, claro, as pessoas perceberam. Começaram a fazer piadas sobre ele, a dizer que ele estava se achando demais, que estava querendo parecer mais jovem. Meu pai estava desesperado. Ele não sabia o que estava acontecendo. Não entendia por que as pessoas estavam agindo daquela maneira. Ele se sentia perdido, humilhado, sozinho. E era exatamente isso que a gente queria. A vingança estava apenas começando. Encontrei Antônio na praça, conversando com uns amigos. Esperei ele se despedir e o chamei para um canto. Antônio, preciso falar com você. É urgente. Ele me olhou preocupado. Aconteceu alguma coisa, Mariquinha? Você parece tensa. Aconteceu. Dona Josefina já está espalhando boatos sobre nós. E Pedro também está desconfiado. Precisamos agir logo. Antônio respirou fundo,
e passou a mão no cabelo. Eu sei. As coisas estão esquentando. Mas calma. Tenho tudo sob controle. Hein? Então me diga, qual é o seu plano? Antônio sorriu com um brilho nos olhos. Você vai ver, Mariquinha. Vai ser perfeito. Ele me explicou o plano em detalhes. Era audacioso, arriscado, mas tinha tudo para dar certo. Era a humilhação que meu pai merecia. Naquela mesma noite, começamos a colocar o plano em prática. Antônio tinha conseguido que meu pai fosse convidado para a festa de aniversário do juiz de paz. Era a oportunidade perfeita. Toda a cidade estaria lá. Os ricos, os importantes, os fofoqueiros. Todos reunidos em um só lugar, prontos para testemunhar a queda do meu pai. O plano era simples. Antônio faria um discurso em homenagem ao pai, e no meio do discurso revelaria a verdade sobre meu pai. A verdade sobre as dívidas, sobre o caso com a dona Clarice e, o mais importante, sobre o que ele tinha feito comigo na cocheira. Eu fiquei nervosa. Era muita coisa. Antônio me esperava na porta. Ele me deu um beijo rápido e me levou para dentro. A festa estava lotada. As pessoas riam, conversavam e bebiam. Meu pai estava lá, vestido com um terno elegante, tentando disfarçar o nervosismo. Dona Clarice também estava presente, acompanhada do marido. Os dois pareciam tensos, evitando o contato visual. Antônio me levou até um canto mais afastado e me explicou os últimos detalhes do plano. Ele me disse que assim que terminasse o discurso, eu deveria ir até ele e ficar ao seu lado. Isso mostraria para todos que eu o apoiava e que acreditava em suas palavras. Respirei fundo e assenti. Estava pronta. Antônio subiu ao palco e começou a fazer o discurso. Ele falou sobre a importância do juiz de paz para a cidade, sobre sua honestidade e integridade. As pessoas o aplaudiam, emocionadas. Então, Antônio mudou o tom de voz e começou a falar sobre a família. Ele disse que a família era a base de tudo, que era preciso proteger e valorizar os entes queridos. Meu pai sorriu, aliviado, mas o alívio durou pouco. Antônio respirou fundo e disse: mas nem todas as famílias são perfeitas. Nem todos os pais são dignos de admiração. O silêncio se fez no salão. As pessoas se entreolhavam curiosas. Meu pai franziu a testa, confuso. Antônio continuou: há pais que traem a confiança dos filhos, que abusam do seu poder e que causam dor e sofrimento. Pais que se escondem atrás de uma máscara de honestidade e respeito, mas que por dentro são podres e corruptos. As palavras de Antônio eram como facas, cortando o ar. Meu pai estava pálido, tremendo. Dona Clarice abaixou a cabeça, envergonhada. Antônio respirou fundo e olhou diretamente para meu pai. E há pais que cometem o pior dos crimes. Crimes que marcam a vida de seus filhos para sempre. Crimes que nunca podem ser perdoados. As pessoas prendiam a respiração, esperando o que viria a seguir. Antônio fez uma pausa dramática e disse: eu estou falando de um crime que aconteceu aqui, nesta cidade. Um crime que envolve uma família conhecida por todos nós. Um crime que foi silenciado por anos, mas que agora será revelado. Meu pai tentou interromper, mas Antônio o ignorou. Ele pegou um pedaço de papel do bolso e começou a ler. Eu tenho aqui um depoimento de uma jovem que foi vítima de um ato abominável. Um ato que foi cometido por seu próprio pai. Antônio leu o depoimento em voz alta. Ele contou tudo sobre o dia na cocheira, sobre o abuso, sobre a dor e o sofrimento que eu havia sentido.
As pessoas ouviam em silêncio, chocadas e indignadas. Quando Antônio terminou de ler, o silêncio foi quebrado por um murmúrio de revolta. As pessoas olhavam para meu pai com nojo e desprezo. Dona Clarice começou a chorar, abraçada ao marido. Antônio respirou fundo e disse: "Esse pai é Antônio Ferreira, o fazendeiro mais respeitado desta cidade." Apontou para meu pai. Um choque percorreu o salão. As pessoas não conseguiam acreditar no que estavam ouvindo. Meu pai tentou se defender, mas ninguém o ouvia. Ele gritava, chorava, implorava por perdão. Mas era tarde demais. Antônio me chamou para o palco. Caminhei até ele, com a cabeça erguida e o coração em paz. Cheguei ao lado de Antônio e segurei sua mão, mostrando para todos que sabia de tudo. Antônio me abraçou e disse: "Essa é Mariquinha, a filha de Antônio Ferreira, a vítima desse crime hediondo." As pessoas começaram a me aplaudir. Um aplauso de apoio, de solidariedade, de admiração. Eu sorri, aliviada. A minha vingança estava completa. Olhei para meu pai. Ele estava cercado de pessoas que antes o admiravam e agora o desprezavam. Vi a vergonha estampada em seu rosto, o arrependimento em seus olhos. Vi que ele havia perdido tudo: a reputação, o respeito, a família. E no fundo senti pena dele. Mas também sentia que a justiça havia sido feita. Eu havia me vingado. E agora podia seguir em frente. Antônio e eu descemos do palco e saímos da festa de mãos dadas, deixando meu pai para trás, afogando-se em sua própria miséria. Voltamos para a fazenda em silêncio. Antônio me deixou na porta de casa e foi embora. Eu entrei, fechei a porta e me sentei na cadeira de balanço, perto da janela. Olhei para o céu estrelado e respirei fundo. A noite estava calma, silenciosa. Senti uma paz que não sentia há muito tempo. De repente ouvi um barulho na porta. Era Pedro. "Mariquinha, posso entrar? Mariquinha, posso entrar?" A voz de Pedro soou hesitante do outro lado da porta. Eu respirei fundo e abri. O rosto dele estava pálido, os olhos vermelhos. Ele parecia ter visto um fantasma. "O que aconteceu?" perguntei, sabendo muito bem a resposta. Pedro entrou e fechou a porta atrás de si. Ele me olhou como se eu fosse uma estranha. "É verdade? Tudo o que Antônio disse é verdade?" Eu não respondi. Não precisava. A expressão no meu rosto já dizia tudo. Pedro balançou a cabeça, incrédulo. "Eu não posso acreditar." Nosso pai, ele se sentou na cama, a cabeça entre as mãos. "Como você nunca nos contou? Por que você ficou em silêncio por tanto tempo?" As palavras dele me atingiram como um soco. Era sempre assim. A culpa, a vergonha, sempre caíam sobre mim. "Porque ninguém ia acreditar", eu disse, com a voz embargada. "Porque eu tinha medo." Pedro levantou a cabeça e me olhou nos olhos. "Mas nós somos seus irmãos." "Nós te amamos. Teríamos te defendido." "Não, Pedro. Vocês não entendem. Não era tão simples assim. Era o nosso pai, o homem mais respeitado da cidade. Quem ia acreditar em mim? Uma menina de 15 anos. Pedro ficou em silêncio por um momento. Então ele disse: "E a nossa mãe? Ela sabia?" Eu neguei com a cabeça. "Não. Ela nunca soube de nada." Pedro suspirou. "Meu Deus, que horror." Ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro no quarto. "O que vamos fazer agora?" A cidade inteira
está falando sobre isso. A reputação da nossa família. Não podemos deixar as coisas ficarem assim. Precisamos fazer alguma coisa. Fazer o quê, Pedro? Chamar a polícia? Prender o nosso pai? Ninguém vai acreditar em nós. Além do mais, já faz tanto tempo. Pedro franziu a testa. Eu não sei, mas precisamos fazer alguma coisa. Pelo menos, falar com ele. Eu ri, sem humor. Falar com ele? Pra quê? Pra ele negar tudo? Pra ele dizer que eu estou mentindo? Não, Pedro. Não vou perder meu tempo. Pedro insistiu. Pelo menos tente, Mariquinha, por favor. Eu respirei fundo. Sabia que não adiantaria discutir com Pedro. Ele era sempre tão correto, tão idealista. Tudo bem, eu falo com ele, mas não prometo nada. Na manhã seguinte, encontrei meu pai sentado na varanda, olhando para o horizonte. Ele parecia mais velho, mais cansado. Pai, podemos conversar? Perguntei. Ele me olhou com os olhos vermelhos. Sobre o quê? Sobre a vergonha que você me fez passar. Eu ignorei a provocação e me sentei ao lado dele. Eu só quero saber por que você fez isso. Meu pai suspirou e desviou o olhar. Eu não sei. Eu estava bêbado. Eu não estava em mim. Isso não é desculpa, pai. Ele ficou em silêncio por um momento. Então, ele disse: Eu sei. Eu me arrependo. Eu queria poder voltar atrás. Mas não pode, pai. O que está feito, está feito. Meu pai começou a chorar. Eu sei. E eu vou pagar por isso. Não, pai. Você não vai pagar por isso. É isso que me dói. Você vai continuar sendo o fazendeiro, o poderoso, o homem que todos respeitam. E eu vou continuar sendo a menina que foi abusada pelo pai. A menina que ninguém acredita. Meu pai não respondeu. Ele sabia que eu estava certa. Eu não te perdoo, pai, eu disse, me levantando. Nunca vou te perdoar. Deixei meu pai sozinho na varanda e voltei para dentro de casa. A partir daquele dia, as coisas mudaram. A cidade se dividiu. Alguns defendiam meu pai, dizendo que eu estava inventando tudo, que era coisa de mulher histérica. Outros, os mais velhos, cochichavam que naquele tempo era assim mesmo, que os pais tinham direito sobre os filhos. As mulheres, em sua maioria, me olhavam com compaixão, mas evitavam falar sobre o assunto. Elas sabiam, elas tinham visto, elas tinham vivido. Mas o medo era maior que a coragem. Antônio, depois da festa, sumiu. A família dele o mandou para longe, com a desculpa de estudar. A verdade era que ele havia se tornado um problema. Ninguém queria se envolver com aquela história. Eu continuei vivendo em Remanso, cuidando da fazenda com Pedro e João. Meu pai se tornou um fantasma, vivendo isolado em seu quarto. Ele nunca mais me dirigiu a palavra. O tempo passou. As pessoas foram esquecendo a história. As feridas foram cicatrizando, mas a dor continuava lá, no fundo da alma. Aprendi a conviver com ela. Aprendi a sorrir, a trabalhar, a viver. Mas nunca me esqueci do que aconteceu. Nunca perdoei. A vida seguiu. A vida seguiu. Depois daquilo, o espelho virou inimigo. A roupa nova, uma tortura. O sorriso, um disfarce. O perfume, um veneno. Os homens desviavam o olhar. As mulheres cochichavam. As crianças apontavam. E o tempo passava. Lento, doloroso. Os domingos na igreja ficaram insuportáveis. A missa era um julgamento. O padre, um carrasco. A hóstia, um pedaço de silêncio.
O trabalho na fazenda era a única salvação. Roçar, plantar, colher. O suor lavava a alma. O sol queimava a memória. Mas à noite, a lembrança voltava, implacável. Pedro e João se casaram. Tiveram filhos. A casa se encheu de alegria, de barulho, de vida. Mas eu continuava ali, parada no tempo. Os sobrinhos me chamavam de tia, me davam beijos, me abraçavam. Mas eu sentia um medo constante, um medo de machucá-los, de contaminá-los com a minha dor. Os anos se passaram. A fazenda prosperou. Remanso cresceu. Meu pai envelheceu. E eu continuei cuidando dele. Ele morreu em silêncio, no seu quarto, sem um pedido de desculpas, sem um olhar de arrependimento. Apenas um corpo frio, sem vida. O enterro foi rápido, discreto. Apenas os familiares e alguns amigos mais próximos. Ninguém falou sobre o passado. Ninguém chorou. Depois da morte dele, me senti aliviada, livre. Mas a liberdade durou pouco. A dor continuava ali, como uma sombra. Pedro e João me pediram para morar com eles, com suas famílias. Mas eu não quis. Precisava do meu espaço, do meu silêncio. Continuei morando na fazenda, sozinha, cuidando dos animais, da terra, da casa. Lia livros velhos, ouvia rádio, bordava panos de prato. Às vezes, recebia visitas de Pedro e João. Eles traziam comida, remédios, notícias da cidade. Tentavam me animar, me fazer sorrir, mas eu não conseguia. Um dia, Pedro me perguntou: Mariquinha, você nunca pensou em se casar? Em ter filhos? Eu neguei com a cabeça. Não, Pedro, esse não é o meu destino. Ele insistiu. Mas você não pode viver sozinha para sempre. Você precisa de companhia, de amor. Eu sorri, triste. Eu tenho vocês, Pedro. Isso me basta. Pedro me abraçou. Nós te amamos, Mariquinha, mas queremos que você seja feliz. Eu sei, Pedro, mas a minha felicidade não está aqui. Não está mais neste mundo. Com o tempo, fui me afastando das pessoas. Evitava ir à cidade, evitava receber visitas. Me tornei uma reclusa. As pessoas começaram a me chamar de a louca da fazenda. Diziam que eu era estranha, que eu era amargurada, que eu era uma mulher sozinha, sem futuro. Eu ouvia os comentários, mas não me importava. Eu sabia quem eu era, sabia o que tinha passado, e sabia que ninguém, além de mim, poderia entender a minha dor. E então, o silêncio se tornou a minha companhia constante, a minha amiga fiel, o meu escudo protetor. Um dia, me sentei na cadeira de balanço, perto da janela. Olhei para o céu, para as estrelas, e pensei em tudo o que havia acontecido na minha vida. Pensei na minha mãe, no meu pai, nos meus irmãos. Pensei em Antônio, em Dona Josefina, no farmacêutico. Pensei em todos que haviam me amado, me odiado, me julgado, e percebi que nada daquilo importava mais. Que o passado era apenas uma lembrança, que o futuro era uma incógnita, e que o presente era um fardo pesado demais para carregar. Levantei-me da cadeira, fui até a cozinha e peguei um copo d'água. Tomei o remédio para dormir. Meus amores, se essa história te tocou de alguma forma, curte, comenta e compartilha. Isso ajuda mais do que vocês imaginam. Dá voz para quem viveu tudo calada. E se quiser apoiar de verdade, preparei com carinho um presente. 100 receitas naturais das avós. Um livrinho com chás caseiros para ansiedade, insônia, cólicas, dores e muito mais.
tudo com ervas simples, como só uma vovó sabe fazer. O link está na descrição do vídeo. Esse livro ajuda a continuar vivendo com dignidade hoje. Obrigada por ouvir com o coração. Ela deitou,